Então, vamos falar de ciclo circadiano? Vamos. Pra gente já entrar nesse assunto. Aproveitar que você falou da natureza, né? Existe a parte biológica da criança, que é o natural, né? Então, fala um pouquinho pra gente como é que é esses horários, o que que é ideal para as mães, né? E começarem esse método. O meu método ele é muito baseado em ouvir, né, o organismo da criança. Então, assim, se tá tudo bem, é porque o adulto vai botando um monte de porcaria no meio da vida dele, né? Então, a gente tem luzes artificiais, a gente... preocupação, boleto para pagar, essas coisas assim, entendeu? Que o neném não tem. Então, o neném tá vivendo, a criança pequena, ela tá vivendo muito naturalmente. E quando você parte do princípio de que o organismo tem hormônios que regulam tudo, Sim. você pode confiar nesse organismo. Então, muita gente diz assim, meu bebê está dormindo há mais de 2 horas uma soneca, eu tenho que acordar ele? Eu digo, por quê? Porque se ele está dormindo, é porque ele está cansado. Se ele está cansado, ele precisa descansar e você ouvir o organismo da criança e permitir. A mesma coisa assim, meu filho não quer comer. Tá bom, ele não está com fome agora, porque quando falta glicose nas células, nós temos um hormônio que vai fazer ele sentir fome. Sim. Quando as nossas células murcham, a gente tem um hormônio que vai fazer sentir sede, porque a gente está desidratando. E quando a gente está com sono, a gente chama isso de pressão de sono, a gente tem hormônios que vão dar sono. E a gente vai dormir. Então, quando a gente respeita o organismo da criança, e a base do meu método, a gente acaba... E é por isso que o meu método é diferente dos outros, porque se você respeita o organismo da criança, você entra numa rotina. Porque ele vai ter sono todo dia no mesmo horário, vai ter fome em intervalos regulares, vai tudo funcionar de acordo com o que o corpinho do neném precisa. Enquanto os outros métodos tentam impor uma rotina, você vai ter que fazer o seu bebê relaxar, porque tal hora ele já tem que estar dormindo, ele não pode dormir mais do que tanto. E é muito difícil você ficar brigando contra o organismo da criança. Eu falo que às vezes a criança não quer dormir, a mãe está lá chacoalhando, 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 porque está na tabela dizendo que está o sono. Aí quando faz dormir, não, agora já está na hora de mamar. Acorda a criança. Eu digo, imagina o neném, gente. Eu digo, meu Deus, que inferno, a pessoa me fez dormir, aí ela me acorda, aí dá mamar, Sim. tem que acordar para dar mamar tal hora, porque não sei o que, sabe? Então, o meu método, assim como a livre demanda da amamentação, e por isso que ele casa muito bem com a livre demanda de amamentação, porque é uma livre demanda de sono. Entendi. O bebê vai dormir o quanto ele precisa, eu não vou ficar controlando o sono dele. Agora, a confusão que tem com a sucção não nutritiva é a seguinte. Primeiro que eu consigo desassociar só do sono. No meu método, se a mãe quiser dar peito o dia inteiro para a criança, ela pode. Sim. Só a gente vai desassociar da hora de adormecer, né? Mas além disso... E sempre quando as pessoas vão tirar, ao contrário, né? Você começa tirando a chupeta, colocando só na hora de dormir. Exatamente. As pessoas ficam... E você faz ao contrário, Eu faço ao né? contrário, eu desassocio... Não, a chupeta eu tiro de tudo, gente. A chupeta... Eu falo que se um dia eu fosse ditadora... Não, mas eu só dou na hora de dormir. Mas não é... Gente, o discurso que eu mais ouço com relação à chupeta é dizer assim, ele nem gosta. Eu disse, então por que você dá? Né? Porque todo mundo fala assim, eu dou a chupeta para meu filho, mas ele nem gosta. Mas eu sempre brinco que se eu fosse ditadora, a primeira coisa que eu ia fazer, apesar de ter dado para minha filha, mas depois de passar o que eu passei com ela, e hoje sabendo, porque a chupeta ela vai atrapalhar o autocontrole da criança, ela vai atrapalhar, ela aumenta a chance de vício, tabagismo, aumenta a chance de uso de medicação psiquiátrica na vida adulta. Claro que tudo isso é proporcional à quantidade de tempo que a criança usa a chupeta e quantos anos ela usa a chupeta. Sim. Mas ela traz muito malefício, porque é justamente isso. O neném nasce que ele só se acalma sugando. Isso é o natural. E aí ele vai fazer muita sucção não nutritiva. Sim. Porque está fortalecendo musculatura de face, está ganhando força, precisa estimular a produção de leite da mãe. Então ele suga o dia inteiro. Sim. Só que o que eu brinco sempre é que a natureza é tão sábia que ela faz a coisa de um jeito que a gente cansa. A gente fica de saco cheio. E aí você começa a dizer assim, não, filho, eu te dei mamar faz meia hora, vamos dar uma voltinha, vamos fazer outra coisa. E aí que entra aquilo que a gente estava conversando da culpa.
Porque a mãe se sente culpada de não dar o peito, quando é assim que a natureza previu. Exatamente. Isso a gente estava falando aqui, quando, né, consultora de amamentação, a gente entrou nesse assunto. E é exatamente isso. O bebê chora, e toda vez que ele chora, você dá o peito. Aí, inclusive, quando ele cai e se machuca, você vai dar o peito. Você tá Mas quando você se machuca, você vai e vai come. comer, vai tomar um copo de leite. Exatamente. Então, o que é o processo natural psicológico do autocontrole? Ele nasce só se acalmando, sugando, e depois nós vamos homeopaticamente deixando ele lidar com a frustração dele, com o choro dele, sem sugar.